O GPS não é seu. Descubra como o Brasil pode ser sabotado. Você está no Resumo Real. Aqui, os fatos ganham voz. Imagine acordar em uma manhã qualquer, abrir o aplicativo de GPS no seu celular e perceber que nada funciona. Nenhuma rota aparece. Nenhuma localização é encontrada. Os aviões enfrentam atrasos, navios ficam à deriva, serviços bancários param de operar e até mesmo tornozeleiras eletrônicas perdem a função. Parece ficção científica, pois nos últimos dias, uma hipótese polêmica e inquietante vem ganhando espaço. Os Estados Unidos poderiam desligar o sistema GPS para o Brasil? O debate ganhou força em meio ao agravamento das tensões entre os dois países. Tudo começou com o anúncio do presidente americano Donald Trump, de que implementaria uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. O que parecia ser apenas uma jogada política se transformou rapidamente em um impasse diplomático de grandes proporções. Em seguida, veio a operação da Polícia Federal Brasileira na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, seguida de novas sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O clima esquentou, e com ele surgiram especulações sobre o que mais poderia estar por vir. Algumas delas, como a possível limitação do GPS ao Brasil, parecem saídas de um roteiro de guerra cibernética. Mas até onde essa teoria faz sentido? Para entender isso, é preciso recuar no tempo. GPS é a sigla para Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. Um nome elegante para uma tecnologia nascida em meio ao medo e à rivalidade. Desenvolvido pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, o sistema foi projetado inicialmente com fins exclusivamente militares. A ideia era simples, mas poderosa. Permitir que mísseis, tropas e veículos pudessem ser guiados com precisão milimétrica em qualquer parte do mundo. Em 1978, o primeiro satélite do sistema foi lançado ao espaço. E a partir dos anos 1990, o GPS começou a ser liberado para uso civil. Desde então, tornou-se essencial. Hoje, o sistema conta com uma constelação de 31 satélites em órbita. Cada um deles emite sinais de rádio contendo informações precisas, de localização e horário. Quando um celular ou qualquer outro dispositivo GPS capta esses sinais, ele calcula o tempo que levou para o sinal chegar. Como as ondas de rádio viajam à velocidade da luz, mesmo frações de segundo fazem toda a diferença. Com isso, o aparelho consegue medir a distância até o satélite. E, ao captar sinais de pelo menos 4 satélites diferentes, o dispositivo consegue triangular sua posição exata na superfície terrestre. É uma tecnologia impressionante e extremamente sensível. Mas será que, com um simples comando, os Estados Unidos conseguiriam desligar esse sistema, ou mesmo restringi-lo, especificamente para o Brasil? Especialistas afirmam que não. A razão é técnica. Os sinais transmitidos pelos satélites GPS são unidirecionais e espalhados globalmente, como o sinal de uma televisão aberta. Eles não escolhem para onde vão, simplesmente são enviados e captados por qualquer receptor que esteja sintonizado. Para impedir que o Brasil recebesse esses sinais, seria necessário alterar toda a infraestrutura de transmissão. Algo caro, demorado e, mais importante, altamente impreciso. Afinal, como impedir que um sinal atinja o Brasil sem afetar países vizinhos? Sem afetar inclusive o próprio território americano? Há, no entanto, métodos mais localizados para sabotar o GPS. Técnicas como o jamming, por exemplo, consistem em emitir sinais interferentes, que bloqueiam ou atrapalham a recepção dos sinais legítimos dos satélites. Esse tipo de interferência já foi amplamente utilizado pela Rússia em zonas de conflito, como o Mar Báltico, o Mar Negro e partes do Mediterrâneo. Em todos esses casos, voos civis e operações logísticas foram severamente prejudicados. Outro método, ainda mais sofisticado, é o chamado spoofing. Aqui, o objetivo é enganar o receptor, transmitindo sinais falsos que se passam pelos legítimos. O resultado? O GPS mostra localizações incorretas, causando desorientação e até acidentes. Apesar dessas técnicas existirem, especialistas reforçam que sua aplicação contra o Brasil, por parte dos Estados Unidos, seria improvável. Isso porque tais ações seriam encaradas como sabotagem direta, um ato hostil com graves implicações diplomáticas e militares. Ainda assim, o simples fato dessa possibilidade estar sendo discutida já revela o nível de tensão geopolítica que vivemos. Nunca foi apenas sobre tecnologia, sempre foi sobre poder. E se o pior cenário se confirmasse? Se de fato o GPS deixasse de funcionar em solo brasileiro, estaríamos completamente desamparados? A resposta é: não exatamente. Hoje o GPS já não é o único sistema de posicionamento por satélite em operação. Existem outras constelações ativas, como o GLONASS, da Rússia, o Galileu, da União Europeia, e o Beidou, da China. Esses sistemas funcionam de forma semelhante ao GPS e oferecem cobertura global. A maioria dos dispositivos modernos, incluindo celulares, aviões e embarcações,
já são compatíveis com múltiplos sistemas. Ou seja, mesmo que o GPS fosse comprometido, haveria alternativas capazes de suprir suas funções. Além disso, há sistemas de backup baseados em terra, como o Aileron, uma versão moderna dos antigos sistemas de navegação de longo alcance. Eles usam torres de rádio para transmitir sinais de posicionamento, que, embora menos precisos que os satélites, são eficazes o suficiente em cenários de emergência. Muitos países desenvolvidos mantêm essas redes ativas justamente para situações em que os satélites possam ser sabotados ou danificados. Portanto, embora o desligamento do GPS seja improvável, o debate sobre sua vulnerabilidade é urgente. Dependemos dele para quase tudo: transporte, comércio, agricultura, logística, segurança pública e até comunicação bancária. Uma falha ou sabotagem no sistema pode causar um verdadeiro colapso. A especulação de que Trump poderia usar o GPS como instrumento de pressão geopolítica pode soar exagerada à primeira vista, mas ela expõe um problema muito real: o grau de dependência global de uma infraestrutura controlada por um único país. No mundo atual, a soberania não se mede apenas por fronteiras geográficas ou poder militar. Mede-se também pela capacidade de operar e proteger as estruturas invisíveis que sustentam a vida moderna. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja se os Estados Unidos podem ou não desligar o GPS do Brasil. A verdadeira pergunta é: por que ainda estamos tão vulneráveis? Se esse conteúdo te fez refletir, curta, comente e compartilhe. A sua participação fortalece o nosso trabalho. Inscreva-se no canal Resumo Real e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Aqui, os fatos ganham voz.